Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos ao Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A semana começou com novos desdobramentos envolvendo a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o atual presidente da empresa, Roberto Castello Branco, afirmando ter descoberto que ele está trabalhando de forma remota há 11 meses. O mandato de Castello Branco vai até o dia 25 de março e o chefe do executivo indicou o general da reserva Joaquim Silva e Luna para assumir a companhia. O assunto foi discutido no programa Os Pingos nos Is. Houve uma grande repercussão e é um tranco, né? O presidente colocando ordem na casa. Afinal, ele comanda o país. É claro que a Petrobras é uma estatal para cumprir ditames do governo. A estatal, ela tem que ter função, inclusive função pública. Senão, não precisava ser estatal. Um gerente assim, ele não pode ser um Excel, ou seja, provocar lucro e sair com resultado. Eu deixei em março a Petrobras com um lucro de não sei quanto, interrompi um roubo e o vermelho e deixei a Petrobras com um resultado tal. É o tipo de gerente que se apaixona pelo resultado numérico, e é um resultado numérico, mesmo que para isso ele tenha que matar o futuro da empresa. Então veja bem, a instabilidade nos preços chegou a ponto assim que o próprio presidente disse: o caminhoneiro, o dono de uma empresa é contratado por um transporte e no meio do caminho ele descobre que o que ele cobrou para fazer o transporte só vai dar para pagar o óleo. Talvez nem o diesel paga, né? Não dá para pagar com aumentos dessa faixa. Não tem uma margem de lucro tão grande assim que possa comprometer o trabalho de um profissional dessa área. Então fica muito complicado. Há quem diga que essa instabilidade está ancorada no dólar. Mas, como disse o próprio presidente, o dólar, nesse período, não mudou tanto. E o Paulo Castello Branco, Roberto Castello Branco, ele, se apaixonando ali por resultados, acabou conseguindo adeptos na diretoria, no conselho diretor da Petrobras. E ela se fechou, a Petrobras fechou. Então, aquele discurso antigo, o petróleo é nosso, que nada, é deles. A estatal é dos diretores, é do presidente. Salários de mais de R$200 mil. Cartão de crédito corporativo sem limites. Aviões à disposição com pagamento de hotéis para qualquer parte do mundo. É um cargo mais importante e melhor até do que presidente da República. E de repente o presidente descobre que ele nem está indo na Petrobras. Nem está indo. Sabe o que é? Existe o home office? É claro que sim, é a grande novidade. Mas um presidente da estatal, ele é coberto de cuidados, segurança, uma sala ampla. Ele tinha que dar o exemplo e sentar na cadeira para administrar. Fora isso, tem as explicações. É uma estatal. O Roberto Castello Branco não comprou uma empresa de petróleo. Ele foi nomeado para dirigir uma empresa de petróleo. Agora, esse tranco provocou desgastes profundos, viu? Esse debate desvalorizou a Petrobras em mais de R$70 bilhões. Isso é muito dinheiro. As ações caíram. E isso pode sinalizar ali de que o Brasil está estatizando. Não é, ela já é estatal. O presidente foi eleito para comandar, inclusive, a Petrobras. Esse discurso vai provocar desgastes para o governo. E já está provocando. Grupos que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro em nome de uma economia aberta, de liberal e tal, ficam receosos com esse discurso. Mas é um discurso fabricado por fora. Na verdade, o presidente está dizendo que não vai fazer interferência no mercado. Ninguém interfere no mercado. O mercado é um ser vivo. Seria artificializar. Mas a interferência na Petrobras não é interferência. Ele nomeia e demite. Eu sempre digo, né? Quem demite? Quem tem a caneta para nomear. E foi o que o presidente fez. Estão fazendo um cavalo de batalha muito grande, está custando muito caro para a Petrobras e para o Brasil.
É hora de pensar, inclusive, de passar uma boa parte, já ir passando para a iniciativa privada. Lembrando que há muito tempo o petróleo já não é mais estratégico e em 10 anos eu nem sei como é que será o uso de combustíveis fósseis. O petróleo será usado porque tem componentes para outras finalidades. Agora, em 10 anos, como combustível, petróleo acaba. E você, Fiuza, queremos ouvi-lo. O mercado não acredita em novela, o mercado acredita em dinheiro, tá? Então as ações despencaram, etc e tal. Vamos ver. Vamos dar aí uns dias ou umas semanas e a gente vai ver se a Petrobras estiver sendo alvo de uma intervenção anacrônica, etc., como alguns liberais aí de boutique estão dizendo. Vamos ver, aí as ações vão se enfraquecer, aí terá sido realmente um erro do governo, aí a agenda como um todo estará comprometida. Agora, Vitor, não há nenhum sinal disso no horizonte, né? Quem está vendo isso está querendo ver isso. Acho que, de fato, né, a partir de um determinado momento em que o presidente... Eu não sei, eu vi assim, muito naquela declaração do presidente que está saindo, né, do Castelo Branco, sobre os caminhoneiros. Eu acho que aquilo não explica tudo, mas foi uma boa parte, né? É isso aí, um pouco encastelado, como todos os altos burocratas da administração pública, não todos, mas a maioria, muito bem pagos, e esse dado adicional da quarentena, que nós já estamos constatando que é o clube da quarentena VIP, né? Que tem muita gente gostando dessa vida, né? Não sei se era o caso do Castelo Branco, mas tem muita gente gostando dessa vida, né? De ficar ali isolado e fazendo um proselitismo anti-bolsonarista. Isso virou religião para muita gente, né? No caso da política de energia e da política de preços para a Petrobras, não há nenhum sinal de que vá haver uma guinada. O que há é um sinal do presidente de que não está gostando da conduta não estava gostando da conduta do então presidente da Petrobras, especialmente por ele dizer que não tem nada a ver com os caminhoneiros. Não só politicamente, eu acho que em termos do tipo de liderança que traz o presidente Bolsonaro, ele já deixou muito claro, ligação direta com o povo. E eu não sei, não conhecia Bolsonaro, achava ali um deputado em segundo plano, não sabia o que esperar, mas a gente já de convide que ele tem uma ligação com o povo e, diante de todas as adversidades aí, ele continua tendo um apoio expressivo. Portanto, ele representa muita gente. E fim de papo, é democracia. O Lula também era assim antes de desistir de governar para roubar. Então, o que a gente está vendo hoje é uma mudança que, em termos de gestão, em termos de política de preço e de energia, aparentemente não vai sofrer uma guinada. O mercado se antecipou, ou o mercado fez um movimento calculado ou especulativo, vamos ver. O fato é que as diretrizes liberais do governo estão intactas. Eu sei que tem muita gente fascinado com a ideia de ficar dizendo que é anacrônico, etc. E o presidente Bolsonaro, pessoalmente, nem é o mais preparado, nem é o líder dessa agenda no país. Ele mesmo já se colocou como um seguidor daqueles que lhe abriram os olhos para essa perspectiva, para essa melhor perspectiva, no entendimento dele, que é a equipe do Paulo Guedes. E não há nenhum sinal, pelo menos até aqui que eu tenha visto, nenhum sinal de que a equipe esteja chateada com o movimento do presidente. Ao contrário, nesse governo houve, sim, inclusive a abertura do setor de gás da própria Petrobras. Que estatizante, que interventor é esse? Nós estamos vendo. Mas ficam ali aqueles liberais de boutique, né? Esses que não gostaram nem da reforma da Previdência. Eles não gostam de nada, eles resolveram fazer cara de nojo para tudo, né? Para bancar os empáticos, os civilizados, os limpinhos, né? E aí tem projeto de privatização da Eletrobras, eles não falam nada, né? Os grandes liberais, aqueles que fizeram história, de fato, sem ironia, né, pelo país,
não falam nada, porque é o governo que tem que ir para o brejo. Então não falam nada, não colaboram. Agenda de liberdade econômica, o governo lá ralando. E não é o Bolsonaro, é uma agenda brasileira. Tem uma equipe boa lá fazendo. Talvez estivesse fazendo com outro presidente também, mas não. É o anti-bolsonarismo religioso, eles não falam nada. Venda de ativos, 150 bilhões de venda de ativos, eles não gostam de nada. Setor de infraestrutura, concessões, o ministro Tarcísio aí trabalhando que nem um Mouro para abrir esse setor, para modernizar esse setor. Nós vimos o Porto de Santos dando melhores resultados. Então, os liberais não querem saber de nada disso. Eles fazem cara de nojo e o fascínio, o tesão deles é ficar comparando o Bolsonaro com a Dilma. Então, esses aí não estão preocupados com agenda liberal nenhuma, eles estão fazendo política rasteira, né? Mas vamos ver, acho que a gente não tem bola de cristal. Se de fato tiver sido um sinal de um desvio negativo, rapidamente a gente vai saber e o mercado vai precificar isso. Se não for, o mercado vai voltar tranquilamente para aplaudir uma boa gestão na Petrobras, se for esse o caso. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que obriga postos de combustíveis a informar a composição do valor cobrado na bomba. Já o vice-presidente, general Hamilton Mourão, demonstrou confiança na recuperação da Petrobras após o mercado reagir mal à troca no comando da empresa. Na mesma linha de Mourão, Bolsonaro reforçou que não há interferência do governo na política de preços da Petrobras. O presidente da República afirmou que haverá uma melhora na estatal após a mudança no comando. O assunto foi discutido no programa 3 em 1. É o mercado reagindo de uma maneira melhor do que foi ontem. Sim, foi o que eu falei ontem, né? Eu disse que o valor de mercado, o valor das ações, elas se recuperam, né? A energia, uma empresa de energia do porte da Petrobras vai ter sempre investidor, vai ter interesse e tal. A questão toda é aquilo, né? A questão da confiança, a questão do rumo que o país quer dar, que o governo quer dar para a questão das estatais, né? Para a questão da gestão autônoma de empresas, que são empresas mistas, né? Como é o caso da Petrobras. Então, no caso dessa coisa dos combustíveis, a composição do preço é transparência, não vai fazer mal a ninguém, é sempre bom ter transparência, saber como é composto aí o preço do combustível que se paga. Mas isso por si só não vai segurar a alta dos combustíveis, né? Assim como trocar o comando da Petrobras é querer tapar o sol com a peneira, nessa questão dos preços. Olha, eu tive ainda mais certeza de que a decisão do Bolsonaro não era o caminho certo depois que eu vi o petista Luizio Mercadante, ex-ministro da Dilma Rousseff, elogiando a escolha do general Silvio Luna para o lugar do Castelo Branco, né? O Mercadante elogiou a escolha de um, abre aspas, militar nacionalista, fecha aspas, para comandar a Petrobras. O Mercadante, que inclusive é filho de militar, né? E o Mercadante viu na indicação e na troca da presidência na Petrobras um sinal contrário aos planos de privatização, e muita gente interpretou assim também. E o Mercadante fez um apelo, abre aspas, parem a privatização das refinarias, que é algo que o Castelo Branco vinha fazendo, né? Defendam a Petrobras forte e tragam a política de preços justa para o povo brasileiro. Então, até o Sindicato dos Petroleiros, que é ligado à CUT, comemorou a queda do presidente da Petrobras. Então, Bolsonaro está seguindo um caminho para lidar com as estatais, se for esse mesmo, que é o caminho do petismo. E a gente já viu onde isso pode dar. Mas ninguém deveria se surpreender, porque a conversão de Bolsonaro à agenda liberal foi uma conversão recente, calculada para ter efeito eleitoral. Historicamente, o deputado Jair Bolsonaro nunca seguiu essa linha, né? O fiador da agenda liberal é mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes, que todo mundo agora fica se perguntando, mais uma vez, quanto tempo dura no cargo. Em um aceno ao Guedes, o governo publicou hoje uma lista de concessões para empresas privadas, incluindo portos e aeroportos, né? Então, isso já aconteceu antes, quando o Guedes estava ali enfraquecido, alguma posição do governo que não o agradava, o presidente vem com alguma migalha, alguma coisa para alegrá-lo, para mostrar que ele ainda tem alguma força. E Guedes também se agarra à aprovação da PEC emergencial e da PEC do Pacto Federativo para justificar aí a sua permanência no cargo. Mas a verdade é que no peito de Bolsonaro bate um coração estatizante. Mark, você acha que ontem foi só um susto? As coisas tendem a melhorar?
A gente já falou, o Diogo falou bem, nós falamos aqui ontem, acho que as 3 falas foram nesse sentido, que o mercado ia recuperar. Tem especulação, o mercado é isso mesmo, tem gente que ganha na baixa, gente que ganha na alta, e muita gente agora vai aproveitar que baixou para comprar. Agora, isso não significa que a longo prazo o efeito não será sentido. O papel da Petrobras não tem mais a mesma credibilidade que tinha até sexta-feira. Isso é inegável. Qualquer um que entenda minimamente de mercado sabe disso. Então, muitas vezes, o número frio não te dá a informação inteira. E é importante, sim, que a Petrobras recupere essa credibilidade, dando a certeza que está em um caminho do mercado. Não se pode aqui imaginar que com canetadas presidenciais ou de quem quer que seja, o preço será definido com base numa tabela. Não podemos recuperar no Brasil a ideia da Sunab. Lembram da Sunab, que colocava os preços lá de forma tabelada, porque o governo achava que tinha que ser aquele preço? Isso desregula todo o mercado. Aliás, tem um livrinho ótimo, que é de fácil digestão, chamado As 6 Lições, do Mises. É ótimo, é facinho de ler. E eu recomendo que quem tiver alguma curiosidade sobre como é nefasto se controlar preços, leia esse livro. É muito importante para que o brasileiro comece até a acordar e entender essa discussão que é muito importante. Sobre essa questão aí de colocar no posto de gasolina lá a composição do preço, é positivo. Em outros países, isso já é feito, inclusive, né? A pessoa vai lá, paga o preço e daí no caixa é acrescentado o imposto, justamente para a pessoa saber, né? O preço é esse, e esse aqui é o imposto. Esse aqui é o que o Estado está te cobrando, o que o Estado está te mordendo. Então, a gente tem mais compreensão a partir do momento que sabe exatamente quanto está pagando de imposto. É positivo, mas não vai resolver. O Bolsonaro está certo quando fala que o ICMS é um problema nos combustíveis, o ICMS principalmente na gasolina, né? 30% do valor da gasolina, em média, é do imposto estadual, é sim uma cobrança dos governadores. Agora, no diesel, a coisa muda um pouquinho. Você pegar a tabela de composição do diesel, e o posto de gasolina vai começar a mostrar isso, é menor. No diesel, metade do valor é parcela da Petrobras, e o ICMS é só 14%. Então, os caminhoneiros que reclamam mais, que chiam mais nessa questão, usam diesel. E o diesel, apenas 14% é imposto estadual. O restante são as parcelas da Petrobras e o que o governo federal cobra. No diesel, cerca de 10% é PIS/COFINS, que são impostos federais. Mas eu confesso, Paulo, que eu acho positiva essa caça às bruxas. Vou explicar. O presidente inaugurou aí um salve-se quem puder para explicar o preço da gasolina. A Petrobras é o governador, é o governo federal, e é bom isso, que as pessoas têm que entender como é que é essa composição e, sem dúvida nenhuma, vai chegar no fim do debate deixando claro que o mercado é que tem que fazer o controle desses preços, né? Os governadores têm sua cota de responsabilidade, não é pequena, mas o presidente também tem que entender que é importante levar em curso esse processo de quebra do monopólio, do refino principalmente, e nós temos que sim discutir seriamente em começar a privatizar a Petrobras. É um processo complexo, não se pode imaginar que vai vender a Petrobras do dia para a noite e nem que vai se vender a empresa inteira. Tem que se fatiar a Petrobras de maneira séria, tem que começar sim e seguir vendendo refinaria para que a gente possa lá na frente, quem sabe, sonhar com um mercado mais livre no questão de combustível e ter o preço mais baixo. Constantino, e esse detalhamento de preço, hein? Qual que é a sua opinião? Paulo, eu acho sempre ótimo que exista mais transparência sobre a formação dos preços. Aliás, é uma demanda antiga isso, e a própria Associação Comercial de São Paulo queria destacar nas notas fiscais do consumidor os impostos. Aqui nos Estados Unidos isso já é muito mais comum, né? Então, essa discussão, existe uma discussão técnica, né, sobre viabilidade, sobre de quem seria a responsabilidade também, né, as distribuidoras ou os postos de gasolina, mas eu concordo com o Mark, né, mais transparência sobre a formação dos preços é sempre salutar, até porque isso vai conscientizando a população brasileira em geral de que paga muitos impostos e para onde vai, né, qual o destino final desses impostos, para a gente parar de falar em contribuinte e passar a falar em pagador de impostos como é nos Estados Unidos, né, taxpayer. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a falar em bolha histérica, a reação da Bolsa de ontem e tudo. Olha, não é bem assim, né? Existiu ali uma sinalização preocupante
pela mudança do comando também, além disso, a forma como foi feita, o timing e a fala do presidente, que vem em conjunto com outras falas, como vou meter o dedo no preço da energia elétrica e por aí vai. O próprio silêncio do ministro Paulo Guedes gera muito desconforto, né? Então, não é uma besteira, né? E no mais, temos que saber o seguinte, eu até cobrei isso, né, nas minhas redes sociais, pegando uma fala antiga do presidente, quando a Bolsa estava se valorizando e ele usando isso como indicador de confiança dos investidores no país, nos rumos do governo, né? A oscilação em Bolsa vale ou não vale, né? Os bolsonaristas, de forma geral, vão ter que dar uma resposta e aí vão ter que se comprometer com esse tipo de resposta, né? Porque é um termômetro, é óbvio que tem especulação, é óbvio que oscila e você pegar um dia pode não significar muita coisa, né? Mas quando você vai ver ao longo do tempo, isso é um indicador do mercado, e o mercado não é uma grande conspiração de 6 ou 7 empresários, especuladores, é a interação de milhares de investidores, né? Isso está dando uma indicação sobre os rumos do país, né? Então, o derretimento de ontem não é uma coisa produzida pela mídia, não é uma conspiração contra o governo, é uma reação de milhares de investidores brasileiros e estrangeiros interpretando a atitude do presidente como algo que significaria ali uma guinada de postura. Ele está dizendo que não, e acho que muitos estão dispostos a dar um benefício da dúvida, né? Então, é disso que se trata e ele vai ter que reconquistar essa confiança que foi parcialmente perdida ontem, né? É óbvio que ele tem um interesse político e com essa decisão do decreto também, né, transferindo responsabilidade para governadores, de acalmar os caminhoneiros, que ele ajudou de forma a instigar quando ele era oposição, né? E dá a sensação de que está fazendo algo, porque essa alta de 30% na média no preço é algo que incomoda todo mundo, é óbvio, né? Agora, se ele conseguir fazer a sinalização política sem efetivamente mexer, né, na política de preços da empresa e na sua independência, o que a fala dele, a retórica dele não ajudou muito ali, né? O salário do CEO, a empresa tem que atender os interesses do país, esse é tipo de fala de esquerda, né? Aí tá tudo bem, se não houver essa grande mudança, o mercado vai se acalmar com o tempo. Hoje já é um indício de que está disposto a dar esse benefício da dúvida. O STJ anulou a quebra de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro no âmbito das investigações do caso das rachadinhas. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, elas ocorreram no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio, na época em que era deputado estadual. O programa Morning Show analisou a decisão. Vini, conta pra gente como é que o Flávio reagiu a essa decisão. Ficou satisfeito, Paulo. Ficou satisfeito com a decisão. Falou que depois de 2 anos aí de massacre, ele fica satisfeito com a decisão do STJ. Essa declaração foi dada à coluna da Mônica Bergamo na Folha. Ele deu essa entrevista ao lado do advogado dele, o Frederic Vazef. E aí, Paulo, prevaleceu o entendimento, portanto, do ministro João Otávio de Noronha, do STJ, que afirmou que a decisão da primeira instância não possuía fundamento adequado. Portanto, o relator do caso, o ministro Félix Fischer, ficou vencido aí nessa decisão, porque os outros ministros acompanharam o voto do ministro João Otávio de Noronha. E o Frederic Vazef também disse que, por consequência óbvia desse julgamento do STJ, aquela denúncia das rachadinhas não vai subsistir. Ele disse que ela foi toda baseada em provas nulas e ilegais e que fizeram um ajuntamento de extratos bancários e divulgaram ilações. Ele disse assim, Paulo, o Flávio Bolsonaro vende um bombom, é lavagem de dinheiro. Recebeu 1 litro de leite, é lavagem de dinheiro. Então ele questionou muito essa primeira denúncia do Ministério Público. E a Mônica Bergamo também perguntou para o Flávio Bolsonaro, Paulo, se essa decisão do STJ não poderia passar aí uma sensação de impunidade, já que mais uma vez passa-se por um obstáculo e aí tem a anulação dessa quebra de sigilo. A resposta dele foi o seguinte, vamos colocar aí na tela o que o Flávio Bolsonaro disse. Ele disse que para ele isso não se aplica, porque ele sempre esteve à disposição da justiça. Ele diz assim, entreguei minhas declarações de imposto de renda, nunca escondi nada, mas partiram para uma perseguição
vazando informações fora de contexto para parte da mídia, fazendo uma devassa e todas as atrocidades possíveis na vida das pessoas que me cercam. As falas, então, portanto, aí a reação de Flávio Bolsonaro com essa decisão do STJ, Paulo. Muito bem. Zé, como é que repercutiu aí em Brasília essa decisão? Olha, a repercussão é de que realmente houve uma defesa jurídica, né? Ele não explicou o desvio do dinheiro da Assembleia, que tem esse nome, eu considero eufêmico, de rachadinha, isso é de desvio de dinheiro, mas a indicação é de que ele ele vai ficar livre desse processo. São 3 julgamentos no STJ aqui. O primeiro foi esse, né? Derrubou a abertura do sigilo. E um argumento que já foi usado, eu me lembro que uma CPI fez isso, e o Supremo derrubou a quebra de sigilo por atacado. 95 pessoas, com 4 linhas, o juiz Flávio Itabaiana quebrou o sigilo de todos sem argumentar. A jurisprudência indica que para a abertura de um sigilo é preciso muito cuidado e preciso muita explicação. É aquela história, o réu tem que saber por que está sendo condenado. Então, era preciso explicar cada um dos 95 processados. Por outro lado, existe outro. O foro dele foi garantido. Isso o STJ tem que decidir. E até agora as investigações que foram fora do foro privilegiado, ele, naquela época, ter sido deputado, vai decidir. Por outro lado, é principal. Esse processo foi aberto diante de informações do COAF. 400 indicaram ali, são as transações consideradas suspeitas, movimentações suspeitas. E o Flávio está no meio desses 400. Se o STJ disser que o COAF não poderia fazer a transferência de sigilo, pronto. Estão todos livres e o processo será definitivamente engavetado. Então, esta é uma defesa jurídica em que até agora o senador não explicou onde foi parar e de onde veio esse dinheiro do Queiroz, mas juridicamente eu diria que ele está num caminho de se livrar mesmo. Agora, também ele tem razão. Se não fosse ele o filho do presidente Bolsonaro, estaria no meio dos outros 399. Cadê os outros processos? Não existem. É isso aí. Perfeito, Zé. Joel, decisão certa ou errada do STJ? Tão certa quanto a decisão que vai livrar o Lula, viu? Lula e os Bolsonaro estão de mãozinhas dadas agora, porque estão sendo salvos de investigações. O Flávio Bolsonaro, uma parte dos esquemas envolvendo ele era justamente isso, funcionários de gabinete, alguns até de famílias de milicianos, transferiam-se grande parte, imensa maior parte dos seus pagamentos para o Queiroz, que depois sabe-se lá o que fazia com eles. A gente tem com o Flávio Bolsonaro aquela loja de chocolates, o defensor lá falou que ele vendia um bombom, não é que vendia um bombom, tinha depósitos em dinheiro vivo, em quantidade muito maior que qualquer loja de chocolate similar ali. Ele comprava imóveis com dinheiro vivo, ele e a família Bolsonaro. Você tinha o assessor dele indo pagar contas, pagando dezenas de milhares de reais, tudo em dinheiro vivo, fazendo depósitos. O que é isso, minha gente? São milhões de reais. Alguém considera que o Brasil está indo no caminho da justiça ao ver um negócio desses? O COAF identificou transações de pessoas politicamente envolvidas, transações suspeitas. É óbvio que a Justiça e o Ministério Público têm que poder usar isso. O Brasil está caminhando a passos seguros como a abafar e a sufocar qualquer investigação de corrupção com base em qualquer tecnicalidade. Joel, mas a tecnicalidade não é importante, não é o processo penal? É óbvio que importa. Mas você não percebe que tudo isso é criado justamente para manter impunes todo e qualquer criminoso de colarinho branco? É para isso que serve. Tem ali os fatos, as provas são reais. Ninguém inventou essas histórias do Flávio Bolsonaro. Está tudo ali devidamente documentado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é um marco no combate ao extremismo democrático. O parlamentar foi detido na semana passada após ter publicado um vídeo atacando integrantes do STF. O Supremo confirmou em plenário a decisão contra o deputado, que depois foi ratificada pela Câmara. O programa Os Pingos nos Is fez uma análise do caso. Guilherme Fiuza, sua avaliação, Fiuza, sobre as declarações do ministro Alexandre de Moraes.
É um total contrassenso, né? Porque a gente percebe que o ministro, ele se refere, nesse último comentário, né? Ele se refere à falta de limites à liberdade, né? Ele se trai, porque o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal exorbita, como no caso do inquérito que ele lidera, né, aberto pelo ministro Dias Toffoli, um inquérito que já foi classificado pelo próprio colega dele, Marco Aurélio Mello, como o inquérito do fim do mundo, o inquérito repleto de, no mínimo, de controvérsias, e o que resulta é a reação, não disso que ele está querendo insinuar que existe milícias de ódio. Olha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, sempre que alguém disser vagamente onda de ódio, você pode desconfiar. Você pode desconfiar, porque isso virou uma muleta. Isso virou um slogan de quem quer falar sozinho. Então, o ministro Alexandre de Moraes vem dizer o seguinte, ainda falta um disciplinamento, ainda falta, enfim, uma regulação, ele quer dizer, né, para este ambiente das redes sociais cheio de ódio. Você pode ler isso de uma maneira inversa. Um ambiente livre, saudável, inclusivo, que são as redes sociais com suas plataformas, mesmo com as tentações que as plataformas têm de editar, de dirigir, de caçar perfis. Mesmo assim, você tem e teve, e acabou de ter, contra isso que ele chama de um marco contra o extremismo, que foi, segundo muitos juristas respeitáveis, uma prisão ilegal. Uma prisão que afronta a imunidade parlamentar e o direito de opinião. Esses juristas afirmam que o deputado Daniel Silveira se excedeu e deveria ter sido levado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e ali, eventualmente, iniciado um processo. Não foi isso que se deu. O que se deu foi a prisão monocrática de um deputado, com uma série de interpretações que o ministro Alexandre de Moraes, amparado por boa parte dessa imprensa que, de novo, vive desta religião antibolsonarista, você viu ali a Veja, né? Trazendo, fazendo uma elegia, fazendo ali uma apoteose apologética dessa prisão que é, no mínimo, altamente controversa, que é, no mínimo, muito perigosa para as balizas de defesa da liberdade de expressão do parlamentar, que é um direito sagrado da Constituição. Então, nós vemos esse tipo de salvaguarda vindo da imprensa, né? Vindo de gente que quer transformar agora um ato desse, monocrático, depois sancionado pelo plenário e, pior ainda, sancionado pela Câmara dos Deputados num ato de absoluta covardia, de entregar a cabeça de um colega. Por que a Câmara fez aquilo? Né? Bom, se tem o STF firmemente denunciando aquele deputado e já partindo para um ato que certamente extravasou aí sua competência, a Câmara dos Deputados deveria preservar o seu colega, que ele fosse processado, que jogasse para o Conselho de Ética com toda certeza, né? Referências ao AI-5 de jeito nenhum, não pode, nem en passant, né? Isso é um equívoco completo e eu também considero indesejável, altamente repudiável, né? Conselho de Ética. Agora está aberto um precedente para que o STF prenda qualquer deputado que ele queira dizer que incitou o ódio e que ele diga, então, que está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Está aberto esse precedente com a cumplicidade, com a complacência da Câmara dos Deputados. Então, não há absolutamente nenhum marco contra o extremismo. Há um marco em relação à possível interferência entre os poderes, a possível invasão da autonomia de um poder que é o poder legislativo. Né? Então, esse caso está mal parado, ele precisa ser reexaminado, né? Nós não podemos atropelar achando que isso pode acontecer assim, porque aí, de fato, é a própria democracia que vai estar por um fio. Você, Zé? Por que não existe o discurso do amor tão temido?
que por amor também se mata, se corrompe, se faz tudo, né? Ninguém fala, e o discurso do amor? Só o discurso de ódio alimentando essa cadeia. Eu queria falar de 2 pontos. O primeiro é sobre o marco. É sim um marco, mas não é um marco para se gabar, não é um marco para se elogiar e nem é um marco para ficar na história como um assunto positivo. Isso não é positivo. O ministro do Supremo, através de um acordo, depois a gente viu, eu disse que naquele momento eu não tinha informações, mas tudo indicava de que se tratava de um acordo entre ministros do Supremo para prender o deputado Daniel Silveira, porque um ministro não teria esse rompante de prender um deputado federal sem antes conversar com os colegas. E depois a gente viu que houve ali o presidente Luiz Fux, que acabou chamando o Moraes, Alexandre de Moraes, para prender o deputado, né? Então o Supremo decidiu e a Câmara dos Deputados, pela primeira vez, virou as costas para próprio poder legislativo. Eu já vi muita coisa ali no Congresso Nacional. Inclusive, quando a imunidade era total, era uma imunidade parlamentar mesmo, de todos os crimes, para se abrir inquérito ou para processar um deputado, precisava pedir autorização ao Congresso Nacional. Era assim e mudou. E deve mudar. Com o tempo, essa relação aí com as garantias do Legislativo, isso muda. Aí um deputado cerrou um adversário com motosserra, né? E aí a Câmara dos Deputados parou para discutir esse tipo de imunidade total. Como uma imunidade é tão forte assim? E o Debrando Pascoal foi julgado pelos deputados que não admitiram dar autorização para o Supremo processar um parlamentar. Expulsaram o parlamentar, cassaram o mandato do Debrando Pascoal. E aí ele foi julgado pela Justiça Comum. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão, né? Agora eu acho que ele está em prisão domiciliar, isso já faz muito tempo. Então, assim, veja como o raciocínio muda. E agora o plenário da Câmara entrega a cabeça do deputado Daniel Silveira de bandeja. E criou-se ali na Câmara dos Deputados um monte de versão. É o Centrão dando as cartas, dizendo, olha, quem manda aqui sou eu, dizendo que se tratou de uma isca e de uma armadilha que o grupo do presidente Bolsonaro armou para o Centrão tinha que apoiar. Não, isso aí não tem a ver com o governo, não, tem a ver com Câmara dos Deputados. Tanto é assim que o presidente Arthur Lira entendeu o processo e já está votando uma emenda para definir claramente o que é a prerrogativa parlamentar. Esta prerrogativa não é um direito individual, não é do deputado, ele é da sociedade. A sociedade precisa de alguém que fale sem medo. A sociedade precisa de alguém que entre no hospital, que entre numa cadeia e veja as condições dos presos. Essa pessoa é um deputado, porque ele foi eleito para isso, então eu defendo as prerrogativas. E devo dizer que houve momentos em que os deputados roubaram do povo essa prerrogativa, porque essa prerrogativa que seria para o bem comum acabou acobertando crimes pessoais. E muitos deputados foram eleitos para esconder-se atrás dessa prerrogativa, da imunidade parlamentar. Repito, a imunidade antes era total. Para abrir inquérito, para investigar, para processar, o Supremo tinha que pedir autorização ao Congresso. E era aquela coisa, pedia e o Congresso nem analisava, nem votava, né? Agora restauram 2 imunidades, quanto a voto, quanto a fala. E aí, na sexta-feira, nós acompanhamos aqui passo a passo, caiu essa de fala. Então, é preciso rediscutir as garantias, eu chamo garantias, as garantias parlamentares. O Supremo tem, o ministro só é julgado pelo Supremo, por eles mesmos, tem estabilidade, pode ficar até 75 anos, o servidor público tem as garantias. A estabilidade no emprego não é para o servidor público, é para a sociedade. A garantia de um serviço bom, imparcial e que o servidor concursado não fique sujeito ao comandante do momento.
Para isso existem os cargos que o comandante do momento troca. Presidência da Petrobras, ministérios, presidência do Banco Central, enfim. Isso o comandante troca. Mas lá na base do serviço público, ele tem estabilidade, não é porque ele é um ser especial, é para garantir a qualidade de serviço. Então eu acho que o Alexandre de Moraes, na verdade, quando ele diz um marco, é um marco sim, mas é um marco negativo. Sobre as mídias sociais, eu sempre acho que as mídias sociais têm sim uma responsabilidade nesse processo. E eu vinha falando isso sozinho há anos. E agora o debate está pegando fogo. As pessoas vão ter que rediscutir e entender o que é a mídia social. Se for para editar, se for para apagar perfil, se for para orientar ideologicamente, tem que se responsabilizar também. Ou é uma coisa aberta ou é outra. E o estado de São Paulo determinou toque de recolher entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã. A medida teve início nesta sexta-feira. A repórter Carolina Belim traz mais detalhes sobre a definição. Na última semana, a média móvel de internações no estado de São Paulo cresceu mais de 9%. Nos últimos 10 dias, os leitos de UTI receberam 660 pacientes novos, fazendo com que mais um recorde fosse registrado: 6.657 pacientes internados na UTI. Segundo o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Paulo Menezes, nesse ritmo, os leitos de UTI se esgotam em menos de um mês. Nós estamos extremamente preocupados. O estado de São Paulo ainda tem um número bastante considerável de leitos disponíveis, mas se nós olhamos para o futuro, nós temos uma previsão bastante preocupante, que é de poder esgotar os recursos de leitos de UTI em aproximadamente 3 semanas. Por causa deste cenário, foi criado um toque de restrição, que começa a valer sexta-feira, agora já dia 26 de fevereiro, e vai até o dia 14 de março. É sempre das 11 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte e vale para todo o estado de São Paulo. A intenção da medida é focar nas festas clandestinas. Uma força-tarefa foi montada unindo Polícia Militar, Vigilância Sanitária e PROCON para intensificar as fiscalizações. Os indivíduos que forem flagrados em festas serão apenas advertidos, mas os promotores das festas, sim, serão multados. Segundo o diretor do PROCON, Fernando Capês, os valores das multas serão de acordo com o tamanho da aglomeração, de quanto se está lucrando com a festa, podendo ultrapassar 10 milhões de reais. Sendo fornecedor aquele que está realizando um evento, remunerado direto ou indiretamente, ele será submetido a um processo administrativo no PROCON, que levará à aplicação de multas que podem chegar até 10.260.000 reais. O setor de bares e restaurantes, que tem o funcionamento regulamentado no Plano São Paulo até 10 da noite, desta vez não foi impactado. O presidente da associação que representa o setor disse que o governo reconheceu que o segmento tem cumprido os protocolos. Mais restrição do que já existe, nós não concebemos, é só fechar o bar. Porque você vê 1,80 m uma mesa da outra, todo mundo com álcool gel, medindo temperatura, o garçom todo, aquela parafernália toda. Quer dizer, não são os restaurantes que causam problema. Estão previstas blitz da Polícia Militar nas cidades. As pessoas que precisam circular entre 11 da noite e 5 da manhã por motivo de trabalho não serão penalizadas. O transporte público, por exemplo, não deixa de circular. O governador João Dória reforçou que não é um toque de recolher, e sim de restrição, combatendo as aglomerações em festas. E o Senado aprovou um projeto que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. A informação é de Letícia Santini. Após a chegada de 130 mil doses de vacinas contra a Covid-19 na Bahia, a Prefeitura de Salvador retoma hoje a imunização de idosos com 83 anos ou mais, suspensa na semana passada. O mesmo acontece em São Luís, no Maranhão. Para tentar evitar novos atrasos, o Senado aprovou um projeto que facilita a compra de vacinas pela União, estados e municípios. A proposta, que segue agora para análise da Câmara, autoriza governos a assumir a responsabilidade por possíveis efeitos adversos pós-vacinação.
A ideia é destravar as negociações, sobretudo com a Pfizer. Inicialmente, o projeto previa a possibilidade de comercialização dos imunizantes pelo setor privado, trecho que foi retirado pelo relator Randolph Rodrigues. Segundo o senador, todas as doses adquiridas deverão ser doadas ao SUS enquanto os grupos prioritários estiverem sendo vacinados. Que as pessoas jurídicas de direito privado adquiram diretamente vacinas contra a Covid-19, desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde, a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações, que após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas para comercialização e utilização. Nesta quarta, o governo de São Paulo anunciou que o Instituto Butantan vai atender ao pedido do Ministério da Saúde para a compra de mais 30 milhões de doses da Coronavac, desde que o governo não exija mais exclusividade de venda para a pasta. Segundo o governador João Dória, o estado é um dos que tem interesse em adquirir o imunizante sem a intermediação federal. Desta maneira, outros estados, outros governos estaduais e governos municipais poderão adquirir a vacina do Butantan de acordo com as suas conveniências. E o próprio governo do estado de São Paulo o fará. Conforme já anunciei aqui, compraremos mais 20 milhões de doses da vacina do Butantan para complementar a imunização, se necessário for, aqui no estado de São Paulo. Dória criticou as idas e vindas nas orientações do Ministério da Saúde sobre a aplicação da segunda dose da Coronavac. A pasta informou ontem que, por conta de mudanças no cronograma do Butantan, não houve consenso entre governo e gestores locais sobre a aplicação total das doses, como havia sido recomendado a prefeitos anteriormente pelo ministro Eduardo Pazuello. Com isso, o Ministério ressaltou ser necessária a aplicação da dose 1 com o armazenamento dos imunizantes para garantir a dose 2. Ainda segundo a pasta, as doses da vacina AstraZeneca Fiocruz estão disponíveis para uso total, tendo em vista o intervalo maior entre as doses. E a privatização dos Correios entrou de vez na mira do Palácio do Planalto. Confira agora mais detalhes na reportagem de Luciana Verdolim. Olha, depois de entregar ao Senado a proposta de privatização da Eletrobras, ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou ao Congresso Nacional. Dessa vez, ele foi à Câmara apresentar a proposta que acaba com o monopólio dos Correios e abre a estatal para o capital privado. O projeto de lei, segundo o governo, não significa a extinção dos Correios ou a sua desestatização. O que se propõe nesse momento é permitir que o setor seja explorado também pela iniciativa privada. O presidente, dessa vez, também foi caminhando ao Congresso. E na chegada à Câmara, a confusão foi tanta que até uma porta de vidro acabou quebrada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a importância da retomada da agenda de privatizações. E pelo segundo dia consecutivo, foi elogiado pelo chefe, o presidente Bolsonaro. Mas o Paulo Guedes é uma âncora para o nosso governo. Logicamente, nós passamos de governos que gastavam muito, que não tinham tanta responsabilidade com o seu dinheiro, e nós passamos para quase uma austeridade absoluta. O nosso ministro da Economia tem coração. O presidente sancionou também ontem a proposta que garante a chamada autonomia ao Banco Central, discutida no país desde a época do ex-presidente Lula. O presidente do banco, Roberto Campos Neto, ressaltou que essa autonomia não significa liberdade total, mas garante, segundo ele, um equilíbrio importante de forças. Ele elogiou a atitude do presidente, que concordou em abrir mão do controle da política monetária em favor, segundo Campos Neto, da melhoria institucional do país. Elogiou também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que, segundo ele, permitiu que o Banco Central
tivesse vida própria. Vale lembrar que consultei pessoalmente todas as tentativas de autonomia do Banco Central e em grande parte delas não avançou porque não existia nem o desejo do presidente e nem o desejo do ministro da Economia. Ontem tomaram posse aqui no Palácio do Planalto o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, que já foi da Casa Civil e estava na Cidadania. O ministro João Roma assumiu a cidadania e ontem mesmo já conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele afirmou que a área social e econômica são duas faces da mesma moeda. Mas o que chamou mesmo a atenção aqui no Palácio do Planalto ontem foi o grande número de convidados que participaram da solenidade. O Salão Nobre estava lotado, com muita gente, inclusive, sem máscara. Na terça-feira, durante encontro com prefeitos, a cena foi a mesma. Muita aglomeração para chegar perto do presidente. De Brasília, Luciana Verdolim. A cantora e agora ex-BBB Carol Conká foi literalmente tombada. A rapper foi eliminada do reality com rejeição recorde de 99,17% dos votos. Algumas regiões registraram manifestações como fogos de artifício e até panelaços. O programa Morning Show comentou o episódio. Como foi o maior tombo da história do Big Brother Brasil? Foi tombador, foi tombamento. Teve fogos de artifício em algumas regiões da cidade. Perto de casa teve. Não teve. O pessoal tava querendo ver, querendo saber e principalmente curiosos para ver como é que ia ser essa primeira interatividade da Carol Conká com o Thiago Leifert, né? Como é que ele ia dar um pouquinho de realidade para ela, sem massacrar, né? Porque ela está sendo muito massacrada, já estava sendo. Então, qual é a medida disso, né? Enfim. E aí, a gente teve um momento em que ela saiu. Mas, para a surpresa de muitos, ao invés de sair e ir lá direto pro Thiago, teve um break comercial. E isso botou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Como que Carol saiu tão sabendo do jogo depois desse break? Não só um break, mas muitas imagens do que estava rolando na casa por um tempo muito longo. Aí depois ainda foi pro break. Você tá parecendo a Sara investigadora. Eu me atento. Você é do mesmo FBI da Sara. Ou então era meio sociopata, aquela serenidade. Sim. Olha, rolou treino. Não. Eu peguei até o áudio da Carol, quando o Thiago vai lá e pergunta pra ela, bom, mas e aí, o que você acha que aconteceu para você ter saído? Olha o que a Carol respondeu. Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Eu sempre falo que eu sou uma libélula, eu gosto de voar. Eu nunca imaginei que eu fosse dar uma surtada assim no programa. Realmente, quando a gente entra na casa, é tudo muito louco. Eu tenho mania de controle. Eu vivo uma vida onde eu controlo tudo. Eu sou dona da minha vida, dona da minha carreira. E chegar ali e não poder controlar achismos e nem minha animosidade me deixou muito mal. E também o sentimento de culpa. E a nossa libélula também conseguiu perceber ali que a questão com o Lucas e a questão com a Carla Dias tinham sido alguns pontos em que a prejudicaram. E ela chegou a pedir perdão para o Brasil. Vamos conferir. Perdão, Brasil, perdão todo mundo que se sentiu atingido por esse meu erro, essa falha na minha personalidade. Eu preciso arrumar isso e eu sou muito grata por participar desse programa, porque só assim para eu aprender, só assim para eu enxergar com os olhos mais abertos. Ai, fico com o coração tão mais leve. Amém, Caroline, amém. Obrigado por ter topado. Sério, o Thiago tava meio aliviado, porque ele poderia ser julgado ali, dependendo do que ele fizesse. Então, como ela já deu toda a letra, realmente, Thiago, foi um alívio pra você não ter que nem bater nela, nem assoprar, porque, enfim. Ela chegou a falar que é amiga que o Lucas é amigo dela. Um querido que ficou com o coração apertado no dia que ela expulsou ele da
Nossa Senhora. Agora, gente, tivemos hoje de manhã o famigerado café da manhã com a Ana Maria Braga. Muita gente, Maria ameaçou né? Teve votação na internet, se chegasse a não sei quantos likes, ia passar TV Globinho, mas não passou, teve. E Ana Maria Braga, amores, que dignidade essa mulher, Que entendeu? elegância. Ela esfregou ali todos os momentos que todo mundo gostaria de esfregar na cara de Carol Conká. Usando o trabalho de VTs, Ana Maria simplesmente acabou com a Carol, que até ficou meio sem graça, assim, porque nas versões dela da história, a gente sabe, a percepção não é muito apurada, né? Não. E aí a Ana Maria Braga falava lá as verdades, aí a Carol contava a versão dela e rodava o VT, e aí era aquela meio vergonha alheia, uma coisa complicada. A Carol até encarou esse papel de vilã de um jeito engraçado, falou que era Nazaré Tedesco, que era Carminha e tal. Mas agora ela vai ter esse trabalho na vida também de recuperar a carreira dela, enfim, os trabalhos, né, da vida real, o dinheiro. Como que ela vai se colocar como artista e tal. Mas Ana Maria Braga, obrigada. Você fez o que o Brasil queria. Você é maravilhosa, Ana Maria Braga. Maravilhosa. Chame os cachorros pra Ana Maria Braga, que hoje ela jantou cedo lá no programa dela. E o mais legal de ontem também foi a hora que o Leifert falou pra ela a votação, né? 99,17%. Eu imaginava. Imagina. Tá Eu muito imaginava. estranho. Mas assim, pagou Mas o preço pela dissimulação, né? O Eu nunca negócio- vi alguém tão dissimulada igual a Carol Conká, que inventava situações, Mentia na cara todo o dura. tempo, na Gente, cara dura. O negócio do intervalo não pegou bem. Mas negócio ela do não, eu acho intervalo- que ela é eu acho o narcisista seguinte, mesmo, eu acho que o ela é negócio, meio... negócio do eu- intervalo autocentrado. me Não transmitiu pegou um bem. negócio feio. Mas deixa eu te falar uma coisa, não pegou bem, diminui pra gente um pouquinho aqui o retorno do estúdio. Não pegou bem, mas vamos combinar uma coisa também. O programa pra ela acabou. Sim, O programa pra ela concordo, acabou, ela eu saiu concordo. com a maior rejeição da história do BBB. E aí? Então eu acho que, de alguma forma, a direção quis blindar um pouco, já tinha um esquema de segurança mas até. só exageraram, Pra levar né, ela do estúdio para o Mas você o hotel, concorda- porque tinha algumas ameaças. Então eu acho que quiseram dar uma aliviada. Mas você concorda que são pro tratamentos entretenimento- diferentes? São tratamentos senão ela ia diferentes. ser Nego Di não massacrada. teve esse tratamento. Mas um tratamento diferente para uma situação diferente, para uma Ué, situação... Mas o Nego Di tem 98%. É igual a situação. O Os Joel dois são quer extremamente refletir. rejeitados. Fala, Joel. Primeiro, é nova porque o ódio contra a Carol Conká é um negócio inédito. Tinha gente na porta do Projac esperando ela sair e não era pra dar Soltaram abraço, fogo. beijinho, não. Tinha a vaia ao Eu acho vivo uma ali. situação complicada. Eu Eu achei que acho o Bolsonaro tinha caído, daí eu fui ver na janela, não, era a Carol Conká que tinha saído do BBB, o pessoal tá dentro. Então o negócio foi muito forte. E outra, a Globo, ela quer ter mais BBBs no futuro. A Globo viu que esse é um modelo de sucesso. Sim. Ela sabe que se o famoso que vem aqui sai com a carreira destruída, daí é que a gente não consegue chamar não são famoso todos, nunca né? mais pra fazer São esse programa, né? Então eles tentaram ali dar uma ajudinha para que ela não seja totalmente massacrada e até atacada na rua uma vez que sai do programa. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo o que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.